Oi, galera, meu nome é Gabriel Barbosa, esse é João Felipe, Opa, galera, tudo bom? e nós vamos apresentar uma resolução de problemas a partir do algoritmo de Kruskal. Bem, essa resolução vai se dar a partir de um pequeno problema com o nosso estudante Adão. Adão, ele é um estudante de SI da UFPE e ele é um torcedor fanático do esporte. E sendo torcedor, ele acabou de apostar uma bolada apostando que o time subiria de divisão. Com esse dinheiro que ele apostou, ele decidiu tirar uma folga do seu casamento para viajar por todo o Brasil. O plano dele era basicamente escolher 4 pontos turísticos de cada estado e visitá-los. Porém, Eva, sua esposa, percebeu que se ele fizesse um gráfico completo com os 106 pontos turísticos, para organizar a viagem seria muito custoso, já que seriam mais ou menos 5.500 rotas criadas. E para facilitar a viagem do seu amado, Eva apresentou a Adão as seguintes restrições. As restrições são passar sempre pelas capitais dos estados, para facilitar a logística da viagem, né? A segunda é que dentro de um estado, cada ponto só se ligaria com outros 2 pontos. A terceira é que ele só poderia mudar de estado através das capitais deles e que ele poderia mudar de região apenas através dessas capitais pré-definidas, que são Recife, Manaus, São Paulo, Porto Alegre e Goiânia. Bom, com isso em mão, Adão só faltava agora escolher os pontos turísticos e calcular o caminho entre eles. Para isso, ele criou uma pasta no repositório GitHub para armazenar com mais praticidade esses dados. A primeira coisa que ele fez foi escolher os pontos a partir do site Things to Do do Google, onde ele digitava um estado e aparecia as principais atrações desse estado. Como, por exemplo, São Paulo, temos o Museu de Arte, o Parque Ibirapuera, a Avenida Paulista, e isso para cada estado. Ele anotou esses pontos turísticos além da capital, como, por exemplo, Acre vai ter a capital Rio Branco e os pontos turísticos. Amazonas vai ter a capital Manaus e os pontos turísticos. E assim para todos os estados do Brasil. Depois disso, para facilitar a visualização do grafo e para trabalhar melhor com esses estados, ele decidiu numerar cada ponto turístico como o seguinte: o primeiro ponto turístico ficaria com o primeiro número e o último ficaria com o último, que seria 104. São 104 pontos turísticos e 26 estados. Por fim, agora só faltava criar a base de dados bruta mesmo, calculando a distância de cada ponto turístico dentro de cada estado, seguindo as restrições impostas por EVA. O modelo foi o seguinte: o número equivalente ao estado 1 e o número equivalente ao ao ponto, perdão, o número equivalente ao ponto 1 e o número equivalente ao ponto 2, além do peso em quilômetro que ele calculou usando o aplicativo do Google Maps, traçando a rota entre 2 pontos. Como, por exemplo, 4 e 1, 7,8. Isso quer dizer, o 4, que é o Parque Ambiental Chico Mendes, vai ter um caminho, uma aresta, ao ponto 1, que é Rio Branco, de 7,8 quilômetros. 4,2, a mesma coisa, com 9 quilômetros, e assim para todos os estados, regiões e interregiões, que são as capitais pré-definidas, como foi falado anteriormente, do país. Então, qual vai ser o problema que Adão vai querer resolver a partir dessa base de dados? O problema vai ser como viajar por todos esses pontos turísticos com o menor custo possível. E para resolver esse problema, ele vai utilizar o algoritmo de Kruskal. O que vai ser basicamente esse algoritmo de Kruskal? O algoritmo ele vai processar, a partir de um determinado grafo, uma árvore geradora mínima. O que é essa árvore? Ela basicamente vai ter como principal característica que a soma do peso das arestas vai ser a menor possível para um determinado grafo. Então, resumindo, o Adão vai dar como entrada um determinado grafo, o algoritmo vai processar esse grafo e vai retornar um subgrafo onde a soma do peso das arestas vai ser a menor possível. E como isso vai implicar no problema de Adão? Como ele quer viajar todos os pontos turísticos com o menor custo possível, então a árvore vai retornar a determinada situação onde ele vai percorrer a menor distância possível se utilizando desse grafo. Então vai ser bastante benéfico para Adão utilizar esse algoritmo para facilitar a logística da sua viagem.
Na parte da implementação do código, nós vamos ter como de praxe a criação de uma classe grafo, onde ela vai receber o parâmetro vértice, que vai ser o número de vértices, no nosso caso, o número de pontos turísticos, que seriam 104, pois são 26 estados, cada ponto 4 pontos turísticos em cada estado. Após isso, ele vai criar um método add_aresta, onde vai receber U, V e W, onde U e V, teoricamente, seriam os pontos turísticos, e W seria o peso entre esses pontos. Por exemplo, do ponto U até o ponto V, tem uma aresta, e o peso dessa aresta é W. Em seguida, criaremos dois métodos, o de busca e conectar, que serão utilizados no algoritmo de Kruskal. O de busca, ele encontrará o valor de I, retornará o valor de I, dado o pi e o i. E quando o pi na posição i for igual a i, ele vai retornar esse valor. Enquanto não for, ele vai fazer uma busca recursiva alterando o valor de i. E o de conectar, ele vai conectar duas raízes que serão utilizados no algoritmo de Kruskal, como vamos ver agora. Esse algoritmo ele vai ordenar uma lista de arestas pelo seu peso e inicializa PyRank matrizes vazias, como podemos ver aqui. Em seguida, ele itera sobre a lista ordenada de arestas, seleciona-as uma a uma e adiciona a árvore resultante, que é esse result. O algoritmo para quando o número de arestas da árvore resultante é igual a self.v, que é o número de arestas, o tamanho do grafo, que seria o número de arestas, menos 1. A árvore resultante é a árvore geradora mínima que estamos tentando construir e o peso da soma das arestas. Vamos ver isso agora nos resultados obtidos. No código que rodamos no PyCharm, ele gerou uma saída com essa árvore geradora mínima, onde A1 seriam as origens e destinos, entre aspas, porque o grafo não é direcionado, e o peso de cada aresta dessa. Como, por exemplo, de 82, que é o número equivalente ao ponto 82, e 80 tem peso 0,3, 300 metros. Podemos ver a visualização básica do grafo aqui, como ficou cada setinha amarelada dessa seria a árvore geradora mínima. Por fim, também temos o peso total da árvore geradora mínima, que é a soma de todas as arestas da árvore geradora mínima, que dá 32.735. E são no total 103 arestas para formar a árvore. Com tudo isso, deu para perceber que Adão se beneficiou bastante do algoritmo de Kruskal e que o desenvolvimento do programa dele ajudou bastante para otimizar o tempo de viagem dele e fazer com que ele aproveitasse todos os pontos turísticos da melhor maneira possível. É isso, Obrigado. obrigado, Léo.